Olá pessoal, o propósito desse vídeo é resolver um problema de transferência de calor que tem algumas complexidades a mais. É um problema de condução de calor unidimensional em regime permanente, só que é um sistema onde há uma resistência térmica de contato, que foi tratado em outro vídeo, e onde há uma entrada de um fluxo de calor prescrito em algum lugar do sistema. Então vamos analisar o problema e escrever o modelo e resolver o problema. É uma situação onde aproximadamente 10⁶ componentes elétricos discretos podem ser colocados em um único circuito integrado com uma dissipação térmica da ordem de 30.000 watts por metro quadrado. O chip muito fino tem a sua superfície externa exposta a um líquido dielétrico com um coeficiente de transferência de calor de 1.000 watts por metro quadrado Kelvin e uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, aqui na figura aqui de baixo, a gente tem um chip, está colocado aqui numa placa, né? Esse chip ele é muito fino, então a sua espessura não importa, tá? E está sendo dissipado calor aqui, tá? Na superfície de cima do chip, né, existe aqui um coolant. Né? Coolant é um fluido refrigerante. Né? É o líquido dielétrico que ele está tratando ali no enunciado, certo? A resistência térmica de contato entre o chip e a placa é de 10⁻⁴ metros quadrados Kelvin por watts. E existe aqui uma placa, e a espessura e a condutividade térmica da placa são 5 milímetros e 32,4 watts por metro Kelvin, respectivamente. A outra superfície da placa, ou seja, essa parte aqui, está exposta ao ar ambiente com o coeficiente de troca de calor por convecção de 40 watts por metro quadrado Kelvin e temperatura de 20 graus Celsius. Certo? Então, tentem analisar um pouco o problema, né? O que está acontecendo? Aqui tem um chip, né? Não está mostrado aqui, mas tem uma dissipação aqui, né? Que vem meio que internamente, mas é como se tivesse aqui, né? Um fluxo de calor que está fazendo com que esse chip seja aquecido. Daí, o que está resfriando o chip? Né? Tem um líquido diretamente aqui incidindo sobre ele, né? Isso vai transferir calor por convecção. E adicionalmente existe aqui um circuito térmico, né, do chip para a placa, só que tem uma resistência de contato bem no meio, e da placa para o ar. Né? Isso também ajuda a resfriar. O que é pedido? Então, o primeiro item seria esboçar o circuito térmico equivalente para condições de regime estacionário. Daí, usando essas variáveis todas ali, indique as resistências apropriadas, as temperaturas e os fluxos térmicos. Então, esboçar o circuito térmico geralmente é o primeiro passo, né? É a coisa mais básica que dá para fazer para analisar um problema de transferência de calor unidimensional, né? Em regime permanente, porque daí você consegue identificar, né, o caminho que o calor está passando. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas temperaturas de extremo, tá? Vou colocar aqui o T infinito I, né? E aqui o T infinito O, tá? Aqui ele tem uma resistência de convecção com o chip, né? Isso aqui, em termos de fluxo de calor, como foi explorado num outro exercício, né? Isso aqui é 1 sobre o HO. Certo? Que é de aqui eu misturei a notação, né? Isso aqui seria o HO
e esse aqui é o T infinito O, tá? O HO é de 1000 watts por metro quadrado Kelvin e o T infinito O de 20 graus Celsius. Então, em termos do fluxo de calor, seria isso. Daí, do chip, eu tenho aqui a temperatura do chip, né? Que, como é muito fino, né, é a temperatura do chip inteiro, né? As suas dimensões não importam. Daí, existe aqui uma resistência térmica de contato até a temperatura da placa logo abaixo do chip, né, que vamos chamar de TB. Né? A gente está usando essa figura em inglês aqui, né, que seria o board. Tá? Seria essa temperatura bem aqui, assim, tá? Bem abaixo do chip. Bom, ao longo da placa existe uma resistência térmica de condução na placa, né, que é LB, né, sobre KB. E ao longo daí do fluido, né, existe aqui uma resistência térmica de convecção, certo? Essa temperatura aqui seria essa temperatura aqui, né? Vamos chamar isso aqui de TS, tá? Temperatura da superfície. Então, assim, pessoal, pausem e vejam se vocês conseguem entender, né, todas essas temperaturas, tá? Aqui é o que eu estou chamando de TB. Só que está faltando alguma coisa, né? Porque se vocês voltarem ali no enunciado, o T infinito O é igual ao T infinito I. Então, como é que a gente vai fazer aqui uma análise do tipo, está entrando um fluxo aqui, né, e ele está passeando aqui, se ele vai sair lá no outro e não tem diferença de potencial, né? O fluido refrigerante e o ar estão na mesma temperatura. Então, o que será que está acontecendo aqui? O que está faltando é esse fluxo de calor que está sendo imposto, né? Ele está entrando no circuito térmico, né? E ele está entrando onde? Ele está entrando diretamente no chip, que seria esse nó aqui, né? Então a gente pode colocar aqui um fluxo que está sendo imposto ao sistema, né? Então esse fluxo aqui ele está sendo dispersado, né? Aqui ele é um fluxo que a gente pode chamar de QO, né? E aqui é outro fluxo, que é o QI. Né? Fisicamente é isso que está acontecendo. O calor dissipado no chip, parte vai para o refrigerante, parte vai para o ar. Só que para passar pelo ar, ele precisa passar por várias resistências térmicas até chegar no nó aqui que representa o ar, certo? Mas esse é o circuito térmico, tá? Todos esses parâmetros que aparecem aqui são dados no problema. Daí, finalmente, ele pergunta sobre condições de regime estacionário, nas quais o fluxo térmico é de 30 watts metro quadrado, ele já tinha falado antes, né? Qual que é a temperatura do chip, tá? Então, a incógnita é a temperatura do chip. Bom, eu vou escrever aqui, tá? Porque dá para referenciar o circuito. A gente pode aplicar aqui nesse nó, né, a um balanço de energia. Dessa forma, o calor do chip, né, ele vira o calor que vai para o fluido refrigerante e o calor que vai para o ar. Certo? Onde isso aqui é os 30.000 watts por metro quadrado. Tá? Dentro daquele modelo é esse calor aqui. Agora, como que a gente pode expressar cada um desses fluxos aqui? A gente vai fazer uma análise
de circuito térmico, né? Esse fluxo de calor aqui, a gente vai analisar esse pedaço aqui do circuito, certo? Podemos até escrever aqui para poder já expressar todas as equações aqui. Então, Tc menos T infinito O sobre 1 sobre HO. E agora, quanto que é esse outro fluxo aqui? Daí a gente tem que analisar, né, esse lado do circuito aqui, né? Isso aqui é Tc menos T infinito I, né, esse nó aqui. Só que agora a gente tem várias resistências, né? A gente tem a resistência térmica de contato, mais a resistência de condução, mais a resistência de convecção do lado do ar. Bom, nessa equação aqui, que é um balanço de energia, né, aliado com a lei de Fourier e a lei de resfriamento de Newton, né, várias leis juntas, né, o fluxo de calor é conhecido, é os 30.000 watts por metro quadrado Kelvin. As temperaturas são dadas no enunciado, né, o T infinito O e o T infinito I. Os coeficientes são dados. A espessura é dada, a condutividade é dada. A resistência térmica de contato, né, uma estimativa para esse valor, também é dado. Portanto, a única incógnita é a temperatura do chip. Tá? Então, a gente pode resolver essa equação, né, uma equação que vai ser linear para a temperatura do chip. Tá? Resolvendo, a gente vai achar uma temperatura de 49 graus Celsius.